Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de quarta-feira? Eu venho para que a gente possa ter as nossas aulas de quarta. E como toda quarta, hoje você tem duas aulas de literatura, uma aula de história e duas aulas de matemática. E seguindo esse vídeo, as aulas acontecem nessa mesma ordem. A primeira aula é de literatura com a Miss Cristiane. A segunda aula de história com a Miss Aires. E a terceira aula de matemática com a Miss Josane. Desejo a você uma boa aula e um ótimo dia. Fique com Deus. Até amanhã. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, nós temos aí duas aulas de literatura. Continuamos aí seguindo o nosso horário oficial de aulas, tá? Hoje, dia 14, quarta-feira, são duas aulas de literatura. Hoje eu estarei fazendo correção dos exercícios que eu passei para vocês na aula passada, os exercícios de sala e os de casa, que são da página 6 até a página 14. Depois eu passarei um exercício para casa, que é da página 35 a 37, que é um exercício de interpretação textual. E falarei com vocês também sobre o início aí da leitura aí do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, tá? Que é o nosso livro aí literário para o segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso agora que vocês estejam aí com o módulo 2, lá na página 6, tá? Que nós iremos começar aí a nossa correção, tá? Então, todo mundo aí com o livro em mãos, tá? Semana passada, nós falamos aqui, né, sobre essa atividade, sobre esse texto aqui, Assembleia dos Rasos. Eu até li ele com vocês aí na videoaula anterior e passei os exercícios, né? Então, aqui começaremos aqui as correções. Então, número 1. Quem são os personagens da narrativa lida? É o gato, os ratos e a ratazana esperta, né? Toda espertinha lá, né? Deu a ideia lá, mas no final ela, né, desistiu. Então, é o gato, os ratos e a ratazana esperta. 2. Qual é a principal característica dos ratos e a principal característica do gato na narrativa? Assinale a opção correta. Então, os ratos são o quê? Frágeis e o gato é forte. Número 3. Releia a frase do final da fábula. Falar é fácil, fazer é que são elas. Letra A. Qual é o ensinamento que essa frase transmite? Que há uma grande distância entre o que se fala e como se age. Então, falar é fácil, né? Falar é bem fácil. Agora, para colocar em prática, como que vai ser essa atitude, como que será esse agir, já é mais complicado. Então, no caso da história, os ratos, eles tiveram uma ideia, mas na hora de colocar em prática, eles viram que era mais difícil do que eles pensaram, tá? B. Dos ensinamentos a seguir, sublinhe o sublinho semelhante ao da frase acima. Vai muito do dizer ao falar, ou seja, existe uma grande distância aí entre você falar uma coisa e colocar em prática, em fazer. Hoje eu tô parecendo cebolinha plástica. 4. Na fábula, a Assembleia dos Ratos não aparece indicada precisamente a época em que ocorreram os fatos. No entanto, é possível saber que os fatos da história ocorreram em um tempo passado. Sublinhe na fábula algumas palavras e expressões que confirmem isso. Então, vamos subir lá, ó. Então, olha só. Certa vez, reuniram-se, foram, morava, teve, foi, foram, sobrou. Todas essas expressões aqui, todos esses verbos aqui, eles fazem referência a algo que foi o quê? No passado. Aí aqui pede para você sublinhar essas palavras, né? Eles identificam o que foi no passado, mas nós não sabemos. Quando fala certa vez,
Não se sabe quando foi, sabe-se apenas que foi no passado. Quando fala teve, entende-se que foi no passado. Então, essas são as palavras. Bom? Seguindo aí. 5. No texto, a indicação do lugar onde ocorre a história, comente. Não fala nada de onde que acontece essa história. O que se tem apenas é o que? A indicação de que o gato, ele morava na vizinhança dos ratos. Mas não se sabe que lugar seria esse. 6, meninos. Opa. Assinale que características da fábula fazem dela um texto narrativo. Então, é a presença de personagens envolvidos em fatos que ocorrem ao longo do tempo, em um determinado espaço. Então, é o quadrinho, o primeiro quadrinho que vocês vão marcar. 7. Uma narrativa costuma apresentar no início uma situação de equilíbrio. Esse equilíbrio é interrompido por um acontecimento que gera conflito, a partir do qual a história se desenvolve. Nessa fábula, que acontecimento interrompe o equilíbrio inicial e gera o conflito? O fato de a ratazana ter uma ideia que gera uma inquietação, ou seja, um movimento nos ratos. Então, a ratazana, ela teve uma ideia e provocou, né, a partir dessa ideia, todo um movimento, toda uma inquietação, né, entre os ratos. B. Os ratos conseguiram resolver o conflito? Não. Eles não conseguiram. A ratazana deu a ideia para solucionar o problema, só que a ideia não foi colocada em prática, porque eles ficaram com o quê? Com medo, pois os ratos são presas fáceis dos gatos. Então, essa é a resposta. 8. Você estudou os contos de fada e viu que, geralmente, eles apresentam finais harmônicos, ou seja, finais felizes. O desfecho da fábula A Assembleia de Ratos se assemelha ao de um conto de fadas? Explique. Não, né? Na fábula Assembleia de Rato, o conflito não é resolvido no final da história. E a harmonia, a felicidade, ela não retorna à vida dos personagens, diferente no conto de fadas, e eles foram felizes para sempre, né? Todo conto de fadas termina assim, tudo se resolve. Nessa fábula, não. 1. Essa fábula apresenta narrador-personagem, ou seja, aquele que participa, ou narrador-observador, aquele que só observa, justifique. Narrador-observador, porque ele não participa da história, ou seja, ele narra os fatos do ponto de vista de quem somente observa, de quem somente vê. Ele não participa, ele não é personagem, ele é só narrador-observador. 2. Qual foi a intenção da ratazana esperta ao questionar seus companheiros? A intenção dela foi ver quem iria executar a ideia proposta por ela. Então, ela deu a ideia e ela queria ver quem que ia ser o corajoso e chamar a atenção para um problema na execução dela. Então, ela deu a ideia e ela falou e tal, mas ela ficou observando quem que ia ser o corajoso. Só que não teve ninguém, nem ela que deu a ideia. Aqui nós temos o conversando com o texto, né? Reúna-se com um colega e observem as duas situações representadas a seguir. Qual delas faz referência a uma fábula? Conversem e tentem relembrar a história narrada nessa fábula. Se necessário, pesquisem-na e recontem para a turma. Então, aqui na letra A, nós temos o quê? O que faz referência à fábula, o quê? Desculpa, gente. Aqui na letra A, nós temos um menino com um animal aqui de estimação. E na letra B, nós temos um coelho, né? Ou, desculpa, uma lebre e uma tartaruga. Então, faz referência à lebre e à tartaruga. Eu falei coelho, porque eu acho que eu tô com imagem do coelho na cabeça por conta da Páscoa, né? Que foi domingo. Então, é a situação B que faz referência à fábula, à lebre e à tartaruga. 2. Normalmente, comparamos ações do ser humano com características de outros animais. Por exemplo, se uma pessoa trabalha muito, dizemos que ela trabalha como formiga. Tente lembrar de outros exemplos. Então, por exemplo, quando você fala assim, aquela pessoa é um cordeirinho, um cordeiro, significa que ele é o quê?
inocente, fiel como um cão, forte como um leão, arisco como um gato, falante como um papagaio. Então, são características dos animais que são incorporadas, né, que são colocadas para o ser humano. 3. Cite uma situação do dia a dia que você pôde empregar a moral. Falar é fácil, fazer é que são elas. Então, aqui é uma resposta pessoal. Então, é algo que você tenha vivido. Aqui discutindo ideias. Número 1. A ideia da ratazana esperta a princípio foi recebida com muito entusiasmo pelos ratos. No entanto, quando ela lançou a pergunta sobre qual deles iria amarrar o sino no pescoço do gato, todos viram naquela ideia um grande problema, o fato de não ter nenhum rato capaz de realizar essa tarefa. Converse com a turma e levantem hipóteses sobre o porquê de, a princípio, os ratos terem comemorado a sugestão e depois terem arrumado desculpas para não realizarem. Então, olha só, qual foi o problema aí? Eles comemoraram essa ideia sem ter analisado quais seriam os problemas que essa ideia poderia causar. O que essa ideia de amarrar esse sino no gato poderia fazer com os ratos, né, que no caso ia ser perigoso, porque os gatos, né, eles são predadores, né, dos ratos, né, o rato é uma presa fácil, né, foi até falado na questão anterior. Então, por isso que teve essa euforia toda, eles não analisaram. Depois que eles, né, perceberam da gravidade da situação, aí eles, né, não realizaram. 2. Qual a importância de analisar bem, primeiramente, as situações problemáticas pelas quais passamos antes de tomar uma decisão ou dar sugestão de como solucioná-las? Comente a opinião com os colegas. Então, é a resposta pessoal, né? Mas podemos aqui fazer um breve comentário, que é o seguinte: se você toma uma decisão ou uma sugestão, você precisa analisar, você precisa colocar os prós, os contras, o que vai ser, né, positivo, né? O que vai trazer de contribuição, o que não vai trazer de contribuição. Então, tudo isso tem que ser colocado em xeque, tem que ser analisado. Então, por isso que é importante, para não tomar decisão precipitada. Explorando a linguagem. Releia um trecho da fábula Assembleia de Ratos. Dos ratos, desculpa. Os ratos foram saindo de fininho, com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço, eu sou canhoto, eu não enxergo muito bem. A. Em qual das alternativas abaixo a palavra em destaque apresenta sentido semelhante ao do termo no trecho? Assinale. Ela mandou um cartão de aniversário esfarrapado para o amigo. Esse esfarrapado aqui não é no sentido de rasgado, de velho, mas no sentido de que não tá tão legal assim. Ele mandou um cartão de aniversário esfarrapado para o amigo, ou seja, né, no sentido que não, porque o sentido da de cima fala que a roupa tá esfarrapada, ou seja, a roupa tá velha, tá estragada. No de baixo, nessa questão do cartão de aniversário e também aqui das desculpas esfarrapadas, são coisas assim ilógicas, coisa mal feita, tá? B. Nesse trecho da fábula é utilizada a expressão saindo de fininho. O que ela significa? Significa o quê? Sair sem ser percebido, sair de modo a não ser notado, sair assim, às escondidas, ninguém viu, né, a pessoa saindo. Então, isso é o mesmo que saindo de fininho. Então, tomar para redação. 2. Releia uma frase do texto. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Assinale a alternativa que explica o sentido da palavra em destaque nesse trecho. A primeira alternativa. A palavra se refere a pessoas assíduas e interessadas? Palavra que se faz referência a pessoas que estão em dado momento, no mesmo lugar em que acontece um determinado evento. Ou seja, nesse caso aqui eu poderia dar um exemplo assim. No primeiro dia de aula, todos os alunos estavam presentes no Colégio Atlético. Então, significa que nesse momento, que era o primeiro dia de aula, todos os alunos estavam lá.
Então faz referência a pessoa estar em algum lugar. E não, né, que ela é interessada, que ela está prestando atenção. Então é esse o mesmo significado. Então essas foram as correções, tá, da aula de hoje, das atividades de casa e de sala que eu passei na semana passada. Agora eu vou falar com vocês sobre a tarefa de casa, tá? A tarefa de casa de vocês, ela começa, o texto para vocês lerem é aqui, ó. Na página 33. Começa aqui, ó. 5, algo de estranho. Aí tem uma imagem, analisem sempre as imagens, tá? Aqui vem 3... deixa eu ver a caneta aqui, meninos. Aqui vem 3... na letra A, tirar essa caixinha daqui, senão eu não consigo. Pronto. Aqui vem 3 perguntas aqui. Que tipo de história você acha que a criança do cartoon está lendo? Justifique. Então, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção, né, nas imagens. O que tem aqui, né? Tem um fantasma. O que mais chamou atenção nesse cartoon? Por quê? Então, você vai observar aqui e vai prestar atenção nos detalhes e vai falar o que mais lhe chamou o quê? Atenção. Você já leu histórias como essa? O que achou delas? Comente com seus colegas. Então, esse tipo de história que tem esse teor assim mais do pânico, do medo, vocês já leram? Eu acho que todo mundo já leu. Aí aqui tem o momento 1, né, de leitura. Você já participou de um acampamento? Normalmente as pessoas vão a algum lugar como esse para se divertir, viver novas aventuras. 2 meninos passaram por uma experiência muito estranha em um acampamento de férias. A história vivida por eles encontra-se no livro cuja capa foi reproduzida a seguir. Observe-a e leia o texto publicado no site da coleção ao qual o livro faz parte. Então, aqui tem a capa. Cuidado com o que você pode ver. Tem as imagens, acampamento fantasma. Tá? Aí, aqui, né, tem o A, que é a imagem. Aqui tem o B, que é o textinho falando sobre esse livro. Aqui tem um textinho falando sobre a série Goosebumps, tá? Leiam em voz alta. Eu tenho falado sempre com vocês para ler em voz alta. Dá pausa no vídeo e faça a leitura em voz alta, para não perder a questão da oratória, pontuação, acentuação, tá? E aqui são os exercícios, tá? Para casa. Isso aqui é para semana que vem, tá? Vocês vão postar lá no Google Classroom as atividades que forem feitas, tá? Para que eu esteja marcando aqui na minha ficha avaliativa. Então, vocês vão fazer essa atividade, vai tirar a foto e vai colocar no Google Classroom. Então, a página 35, a página 36 e a página 37. Aqui já é redação, tá? Então, essa aí é a tarefa de casa. Meninos, então a atividade de casa de vocês foi da página 35 até a 37. E aí façam as atividades e postem lá no Google Classroom, tá? Para que eu corrija. Bom, eu coloquei aí o início, né, da leitura do livro Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Por que eu coloquei início? Eu não delimitei quantidade de páginas ainda, porque algumas pessoas não têm o livro, tá? Mas a partir de semana que vem eu já vou começar a delimitar a quantidade de páginas por semana para que o livro seja lido, tá? E aí, semana por semana, eu estarei fazendo alguma atividade em cima dessas páginas que vocês leram durante a semana em que foi proposta essa leitura. Vamos ler os 2 primeiros capítulos. Ok. Semana que vem nós faremos alguma atividade relacionada aos 2 capítulos. Então, vai funcionar assim durante esse período agora, tá? Então, procure se organizar para que não deixe leitura acumulada. Falar assim, eu vou ler tudo no final. Não. Vamos fazer semana por semana. Tá? Quem já tiver lido o livro, beleza, ótimo. Quem não leu o livro, não tem problema. Pode começar agora, mas desde que comece agora, tá? Porque alguns alunos, eu recebi mensagem de alguns alunos me falando que já tinham começado a ler o livro. Por isso que eu estou falando isso, tá? Então, fizemos hoje a nossa correção de exercícios de casa e de sala. Passei para vocês a atividade de casa.
né, que é da página 35 a 37, e solicitei que vocês já comecem a fazer a leitura, né? Eu sugiro que vocês já comecem a fazer a leitura do livro Don Quixote. É uma sugestão, que a partir de semana que vem, aí sim eu já vou começar a cobrar as leituras semanais, tá? Como que eu vou cobrar isso? Através de trabalho, de atividade avaliativa, tá bom, meninos? Beijo, meninos. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Bye, bye. Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar o nosso assunto sobre a África Antiga. Eu coloquei aqui para vocês não se confundirem, África Antiga, parte 2, que é a continuação do que a gente estava falando. A gente vai ver hoje nós vamos ver hoje os Incas e os índios brasileiros no passado e na atualidade, tá ok? Vamos então, o reino de Kush. O reino de Kush, ele foi muito importante para os egípcios, principalmente pelo fornecimento de riquezas naturais, como o ouro, por exemplo. Assim como os egípcios, os cuxitas, eles cultuavam e construíam templos para vários deuses. As cidades dos cuxitas também eram muito parecidas, tinham muitas características em comum com as cidades egípcias. Os cuxitas, eles dominavam territórios egípcios e em um período aí eles ficaram conhecidos como os faraós negros. Nesse período houve um grande intercâmbio cultural entre os cuxitas e os egípcios. Os imperadores cuxitas, eles adotavam rituais, símbolos e costumes egípcios. Entre eles, um famoso egípcio é a construção de pirâmides que serviam de túmulos para os faraós. Então, quanto mais as pirâmides eram suntuosas e organizadas e maiores, elas demonstravam aí o poder divino, o poder do faraó. As pirâmides, elas simbolizavam em esse poder que o faraó tinha. Porque o faraó, ele era considerado um ser divino, a representação de Deus na Terra. Uma diferença entre as pirâmides egípcias e as pirâmides cuxitas é que as pirâmides cuxitas, elas são menores e elas são pontiagudas, são mais pontiagudas. Depois de um tempo, a capital cuxita, ela foi transferida de Tebas, era em Tebas, ela foi transferida para a cidade de Meroé. E isso ocorre por causa de alguns aspectos, né? Um dos motivos é a troca comercial, que na cidade de Tebas era mais facilitada. A qualidade do solo, o solo era de melhor qualidade, então poderia se produzir mais, a agricultura funcionaria de forma melhor, de maior qualidade. E o clima também foi bastante favorável, porque o clima na cidade de Meroé era um clima mais ameno, um clima mais agradável. Uma outra característica desse povo são as cadências. As mulheres, elas já exerciam uma certa influência, só que uma influência religiosa. Com o passar do tempo, elas começaram a exercer também aí um poder político na sociedade cuxita. Elas eram consideradas rainhas-mães e eram chamadas de candêncies. Elas ganhavam grande destaque.
porque haviam assumido aí o controle político da sociedade, e a partir dela deu-se início aí ao sistema matriarcal de poder. Lembra que eu falei na aula passada do sistema matriarcal? O que é o sistema matriarcal? O sistema político onde tem uma mulher no comando da sociedade, politicamente falando. Então, elas são as cadências. Uma outra, algo bem interessante é a cultura cuxita. Então, eles, apesar da influência cultural de estrangeiros, os cuxitas, eles desenvolveram uma identidade própria e cultuavam deuses antigos africanos, alguns deuses antigos, que não eram cultuados em outras terras, na dos cuxitas eles continuavam a ser adorados. Eles tinham aí uma escrita própria, né, a escrita meroítica. E uma coisa que também eles resgataram foram as escarificações, que são essas incisões, tá vendo aí nessa imagem que eu coloquei? Arranhões, incisões que eles faziam, que era feito no rosto, no corpo. Essas marcas, elas estavam associadas à beleza. Quanto mais marcas você tinha, mais belo você era perante a sociedade. Algumas marcas, elas se diferenciam também para mostrar a posição social da pessoa, né? Quanto mais marcas ela tem, mais melhor posição social ela se encontra. Agora vamos passar aí para o reino de Axum. Essa imagem que eu coloquei é a imagem de um obelisco do reino de Axum. O reino de Axum, ele se tornou uma potência comercial no território africano. O governante de Axum, ele controlava os reinos da Arábia Meridional, e os exércitos invadiram o Império de Kush, saqueando e destruindo a capital de Kush. A localização do território de Axum era próximo ao Mar Vermelho e era privilegiado para se fazer aí as trocas comerciais com outros reinos, o que fez com que ele se tornasse rapidamente uma grande potência. Nessa questão da economia, grande parte da população se dedicava à agricultura e à criação de animais, ou seja, a pecuária. Na agricultura, eles cultivavam aí o trigo, a cevada e uvas. Na pecuária, bois, carneiros e cabritos. E na caça, elefantes e rinocerontes. Do elefante, eles extraíam marfim, que que era de um valor bem alto no mercado. Então, assim, o lucro com a venda do marfim era bastante alto, era muito rentável para a economia desse povo. Logo em seguida, nós temos aí o reino de Ganarantes. Eles eram uma das sociedades nômades que tinham aí no Saara. Eles eram descendentes de povos nômades que habitavam no deserto do Saara, e eles constituíram aí um reino bastante importante. Eles possuíam um desenvolvido sistema de irrigação, que eu coloquei essa imagem aí para vocês. Era o sistema que eles utilizavam. E esse sistema, ele permitiu que a agricultura se desenvolvesse e também se desenvolvesse a criação de animais em pleno deserto. Eles eram excelentes agricultores e engenheiros. O reino de Gamarantes. Esse sistema de irrigação ele chama Fogara. Aí vocês imaginem o seguinte: um local totalmente deserto, sem nada. Eles criam aí um sistema de irrigação que consegue abastecer a cidade, consegue desenvolver uma agricultura
também uma pecuária com a criação de animais. Então, assim, lembra que eu falei para vocês dos oásis na aula passada, no vídeo passado? Então, esses oásis é que garantiam aí esse sistema, eles conseguiam fazer esse sistema dentro dos oásis. Então, é isso que nós temos para hoje. Vocês vão fazer as atividades da página 13, 14, 15 e 16. Beijinhos para vocês. Na nossa próxima live a gente vai corrigir já essas questões, tá ok? Beijos, saudades, qualquer coisa, tamo aí. Na nossa próxima live a gente trata de todos os assuntos que vocês tiverem dúvidas e também responde a essas questões, tá ok? Beijos. Ok, começando mais uma aula de matemática, peguem o livro. Na página 10, vamos ler o exercício 6. O exercício 6 fala, utilizando potências de base 10, decompõe os números a seguir. 7.831. Como é que a gente faz isso aqui? Primeiramente, eu vou decompor todo esse número 7.831. Depois eu vou identificar as potências. Vamos lá? 7.831 é a mesma coisa que 7.000 mais 800 mais 30 mais 1. Consegue já ver a potência aí? 7.000 não é 7 vezes 1.000? 1.000 não é 10 ao cubo? Então, isso aqui é a mesma coisa, 7 vezes 10 ao cubo. Lembra? 7 fica guardando e o número de zeros é a potência. Da mesma forma, 800 vai que 8 fica guardando e o número de zeros é a potência do 10. 2 zeros. 30 vai ser como? 3 vezes 10 elevado a 1. E o 1 que está sozinho? Gente, tem um exercício lá no livro, na página 5, que é muito parecido com esse aqui. O 1 está sozinho, significa quem é a base é 10. E quem é o expoente da minha potência? Tem que ser um que não faz efeito na multiplicação. Qual é o elemento neutro da multiplicação? Não é um 1? 10 elevado a quanto que vira 1? Regrinha, todo número elevado a 0 é igual a 1. Professora, é necessário colocar? Sim, por quê? Porque ele pediu para decompor os números utilizando a potência de 10. Então, tem que fazê-la aparecer até o final. Observe que a gente tem, em ordem decrescente os expoentes. 3, 2, 1, 0. Vejamos o próximo. 82.598. Eu vou escrever, vou decompor primeiro o número, lembra? Quarta série, hein? Começa a resolver a decomposição de número. É a mesma coisa de pegar o número que você está decompondo, completar com 0 nas outras casinhas, lembrou? Então, 82.000 é 80.000 mais 2.000 mais 500 mais 90 mais 8. Como que fica, então? Isso aqui é 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Quarta potência. Mais 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Terceira potência. Mais 5 vezes 10 elevado a 2 zerinhos é expoente 2. Ou seja, ao quadrado, lembra? Mais 9 vezes 10 elevado a 1, que é 10 mesmo, mais 8 vezes 10 elevado a 0. Lembrando que isso aqui, é 1. E 1 vezes 8 é 8. Volta para o início. Se você fizer o caminho contrário, resolvendo cada linha dessas aqui, tem que chegar na resposta anterior. Bora lá. 362.537. Então, isso vai ser o quê? 300.000 mais 60.000 mais 2.000 mais 500 mais 30 mais 7. Regrinha
da potência de 10, vê quantos zeros tem, 1, 2, 3, 4, 5, escreve em forma de expoente. 3 vezes 10, a quinta, é toda essa primeira parte. Mais 6 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, a quarta potência. Mais 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, terceira potência. Mais 5 vezes 10 ao quadrado. Mais 3 vezes 10 elevado a 1. Mais 7 vezes 10 elevado a 0. Ok? Olha como ficou. Próximo exercício. 9.224.161. Ó, isso é o quê? 9 milhões mais 200. Coloca o 2 e 0 restante. Fica 0, 0, 0, 0, 0. 200 mil. Mais o outro 2 e 0 restante. 20 mil. Mais 4 mil. Mais 100. Mais 60. Mais 1. Agora é só escrever a potência. Ó. 9 vezes 10 elevado a 6 zeros. Então, elevado a sexta. Mais 2 vezes 10 elevado a 5. Mais 2 vezes 10 elevado à quarta potência. Mais 4 vezes 10 ao cubo, não é? 3 zeros. Mais 1 vezes 10 ao quadrado. Mais 6 vezes 10, porque só tem 1, aqui é 1. Mais 1 vezes 10 elevado a 0. Fechou. Vamos verificar o gráfico agora e fazer o próximo exercício? Vejamos lá. Estamos na página 11. A página 11 diz o seguinte: o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. A alta produção agrícola brasileira se deve, entre outros fatores, à abundante disponibilidade de áreas destinadas ao plantio e à diversidade climática e a institutos de pesquisa como a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olha o gráfico, nós temos o quê? A produção agrícola brasileira de alguns produtos em 2013. Nessa coluna aqui, ó, na parte vertical, a produção, que vai de 10 milhões a 90 milhões. E na parte horizontal, nós temos os produtos arroz, feijão, milho, soja e trigo. Vejamos agora a pergunta. A pergunta é verificar o gráfico, né? Qual o produto que teve a maior produção? Quantas toneladas? Olha lá no gráfico, gente. O que a gente observa? É o que tiver maior. Qual que é? Soja. Então, escreve lá. Ó, soja. Qual foi o valor? 81.724.477. Ok? Letra B. Quantas toneladas foram produzidas a mais de soja em relação à produção de arroz? Gente, eu vou olhar então a soja em relação à produção de arroz. Olha o gráfico. A soja teve 81.724.477. Arroz, onde que está o arroz? Aqui. 549. Quando eu procuro saber quanto que um é a mais do que o outro, imagine aí 10. Se eu pergunto para você quantos anos a mais a sua mãe tem em relação a você, você faz qual conta? Não é subtração para saber a diferença? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Eu tenho a soja, que é quanto mesmo? 81.724.477. E eu tenho o dado informado do arroz.
lá na coluna do arroz, olha, 11.782.549. Vamos escrever 11.782.549. Passa a linha e vamos subtrair. 7 tira 9? Não. Mais 17, se eu pegar em um emprestado aqui vai virar 6, né? E agora o 17 tira 9? Sim. Quanto falta para o 9 chegar no 17? Pode contar aí. Vai faltar 8. Tirou 1, olha, vamos para as dezenas. Tirou 1, eu posso agora ficar com 6 e tirar 4? Sim, quanto? 2. Eu posso de 4 tirar 5? Não. Pega emprestado, agora virou 14. Lembrando que o 4 emprestou, ele fica com menos 1. E agora 14. Pode tirar 5? Pode. Fica quanto? 9. 3 pode perder 2? Sim, fica quanto? 1. E 2 tira 8? Não, mas se pegar emprestado, o 7 vira 6 e o 2 virou 12. 12 tira 8? Sim, fica quanto? 4. 6 tira 7? Não, mas então pega emprestado que ficou 0. 16 tira 7? Sim. Falta quanto? 9. 0 tira 1? Não, 0 é menor do que 1. Mas se ele pegar emprestado, ele vira 10 e o 8 vai virar 7. 10 tira 1? Sim, fica quanto? 9. 7 tira 1? Sim, fica quanto? 6. Vamos separar de 3 em 3 as ordens, lembrando que essas são as unidades simples. Essa é a classe das unidades simples, não é isso? Unidade simples. Essa aqui é a classe dos milhares e essa aqui é a classe dos milhões. Então, eu tenho 69.941.928. O quê? O exercício perguntou o quê? Quantas toneladas? Então, isso aqui é toneladas, que abrevia com o Tzinho. Letra C. A letra C, vamos olhar para o exercício. Olha o que a letra C pergunta. Sem efetuar cálculos, verifique se a produção de milho foi maior ou menor do que de arroz, feijão e trigo juntas. Vamos só olhar. Ele quer saber se de arroz, se a produção de milho, olha aqui, a de milho é essa. Se ela foi maior do que arroz, feijão e trigo. Gente, sem fazer conta, ele falou, perguntando se a parte amarela é maior do que a azul, mais a laranja, mais a outra laranja, a vermelha. É ou não é? Sim. Então, só de observar, você vê que a resposta é sim. Ok. Exercício 7, ainda no 7, letra D. Arredonde a produção de cada produto à unidade de milhão mais próxima e escreva esse número utilizando a potência de 10. Então, vamos lá. Na letra D, ele pediu para fazer o quê? Arredondar para a unidade de milhão mais próxima. Então, vamos lá? Olha aqui. Vamos começar com o arroz. O arroz é 11.782.549. Eu pergunto para vocês, a gente tem que arredondar para milhões, então tem que ser aqui, ó, para unidade de milhões, não é isso? Eu vou arredondar esse umzinho aqui, ó. Vocês acham que ele tem que ficar no 11 milhões e redondinho? Pergunta. Ele tem que ficar no 11 milhões redondinho ou no 12 milhões? Vocês acham que 11.782.549? Vamos olhar, na regra de arredondamento, ele sempre fala que a próxima casa, depois da que você deseja arredondar, a gente quer arredondar, não é essa aqui, unidade, milhão?
a próxima casa, que é o 7. Se for maior do que 5, o número vai arredondar para posterior. Se for menor do que 5, para inferior. Então, 11.728.000 e blá, 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 ela está mais próxima da posterior. Então, o certo é 12 milhões. Aí ele pede para escrever em forma de potência. Então, qual que é a parte do arroz? Vamos escrever? O arroz vai ser 12 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta potência. Vamos para o próximo? Feijão. Olha o feijão. 2.892.599. Eu vou arredondar, ó, é esse númerozinho aqui, a unidade de milhão. Eu pergunto para você, ele vai para 2 milhões, fica no 2 milhões, ou ele vai para 3 milhões? Se eu te falar assim, você quer arredondar esse número aqui, você olha o próximo número. Ele é maior do que 5? É. Então, esse número vai para o posterior. Então, feijão. Qual é o posterior de 2.892.000, blá, blá, blá? Não é 3 milhões? Como é que eu coloco isso aqui em forma de potência? 3 vezes 10 elevado a sexta potência. Próximo é o milho. Olha o milho. O milho é 80.273.172. Lembrando que a unidade de milhão é essa aqui, ó. Eu pergunto para você, a ordem posterior é maior ou menor do que 5? Menor, não é? 2? Então, eu vou perder esses números aqui. Vou reduzir o número para quanto? 80 milhões. Em forma de potência de 10. Isso é quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Agora vamos ver a soja. A soja é o quê? 81.724.477. Olha a unidade de milhão. Olha a próxima ordem. 7 é maior ou menor do que 5? Maior. Então, está mais perto de eu chegar no 82 milhões do que eu descer para o 81 milhão. Então, a soja vai ser o quê? 82 milhões. E como é que eu escrevo isso aqui? 82 vezes 10 elevado a quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta potência. Próxima informação é o trigo. O trigo tem 5.738.473. Eu estou arredondando a unidade de milhão. Olha o próximo ordem. 7 é maior do que 5? Sim. Então, ele vai arredondar para o número posterior. Então, 5.700.000 e blá, 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 vai virar 6 milhões. Como é que escreve em potência de 10? Quantos zeros? 6. Então, é 6 vezes 10, a sexta potência. Convido vocês para abrir agora a próxima página, um exercício interessante, porque a gente vai conhecer um pouquinho da China, hein? Estamos falando tanto de China. Então, vamos lá? Localizada no continente asiático, a China é um país milenar de números impressionantes. O terceiro maior país em extensão territorial, tem surpreendido o mundo moderno por sua expansão econômica, sendo atualmente uma das economias que mais crescem. A população é outro destaque do país, já que 1 em cada 5 habitantes do planeta é chinês. Veja o infográfico ao lado que apresenta dados comparativos entre Brasil e China. Gente, quais são os dados importantes aqui?
A gente tem uma representação matemática aqui, ó, eu sempre falo para vocês sublinharem as partes importantes. 1 em cada 5 habitantes. Fala que é um país que está sempre em ascensão econômica e dos maior população. Além disso, ele traz toda essa informação aqui no gráfico. Vamos ver? Números de internautas. Olha a bandeirinha do Brasil. Do lado esquerdo é Brasil, do lado direito, China. Do lado do Brasil, eu tenho 83 vezes 10 à sexta potência de número de internautas. Olha o tamanhozinho, só um pouquinho. Em comparação com a China, que é toda essa parte vermelha, 59 vezes 10 a 7. Professor, mas como que é maior se o número é menor? Observem a potência. Esse aqui é 10 à sexta. Esse aqui é 10 à sétima. Então, ele tem um zero a mais. Enquanto esse aqui fica 83 e uma sequência de 6 zeros, 83 milhões, esse aqui é 59 e uma sequência de 7 zeros. Ou seja, tem um zero a mais, vira 590 milhões. Dúvida? Faz aí no papel. 28, em relação a aparelhos celulares, vamos ver? 28 mil vezes 10 elevado à sétima potência. Enquanto nós achamos o tamanhozão do celular, porque é grande o celular deles? Não, para mostrar que o número deles é maior. 119 vezes 10 elevado à sétima potência. Esse aqui dá até para a gente comparar, porque a base e o expoente é o mesmo. Então, é 119 e esse é 28. Olha em questão do território. Em relação ao território, a parte do Brasil é bem semelhante à parte da China, não é? Ó, aqui eu fiz meia volta, aqui também fez meia volta. Olha os dados numéricos, 85 vezes 10 à quinta potência quilômetros quadrados. Esse aqui é 96 vezes 10 à quinta quilômetro quadrado. Olha só, número de habitantes. Quantos habitantes aqui? Pintou 2. E aqui pintou quantos? 14. Então, olha só, a potência 10 à oitava, 10 à oitava. Então, para cá, aqui, enquanto tem 2, aqui vira 14. É 7 vezes a mais do que no Brasil. Produção de milho em 2014. Pouquinho no Brasil. 77, pouquinho assim, é muito. Mas em comparação com a China, nós temos 77 vezes 10 à sexta. Aqui é 22, mas é vezes 10 à sétima potência. Então, aqui é 77 milhões, porque é uma sequência de 6 zeros. E aqui é uma sequência de 7 zeros, então 220 milhões. Produção de arroz, enquanto essa aqui é 122 vezes 10 à quinta toneladas, esse aqui é 144 vezes 10 à sexta toneladas. Esse, além desse númerozinho ser maior, ele ainda tem um zero a mais, porque esse aqui é a quinta e esse é a sexta. Perguntas. Escreva, letra A. Escreva, sem utilizar potências, 4 números apresentados no infográfico. Poxa, você pode escolher quais números. Ó. Pode ser 83 vezes 10 à sexta, 28 vezes 10 à sétima. Lembrando que você tem que completar com os zeros para deixar o número bem escritinho. É uma resposta pessoal, tudo bem? Letra B. Qual maneira você prefere para expressar os números apresentados? Com ou sem potência? Gente, perguntou. A letra B pergunta: qual maneira você prefere para expressar os números apresentados? Com ou sem o uso de potência? Gente, isso aqui falou preferência. Isso é uma resposta pessoal. Você que vai escolher se você acha melhor escrever em forma de potência, que é uma maneira mais reduzida, ou escrever um monte de zero, tá bom? Letra C. Qual território é maior, brasileiro ou chinês? Aproximadamente quantos quilômetros quadrados a mais? Vamos ver, nós estamos falando de território. Aqui é número de internautas, número de celulares, território. O território é bem parecido, não é? Olha a quantidade na representação do desenho. Mas, em termos numéricos, enquanto aqui tem 85 vezes 10 à sexta,
Aqui tem 96 vezes 10. Desculpa, é 85 vezes 10 a quinta. Aqui é 96 vezes 10 a quinta. Então, os dois estão a 10 a quinta. Vamos olhar só para o númerozinho, então. 85 ou 96? Qual que é maior, não é 96? Quanto que 96 é maior do que 85? Faz aí, 96 menos 85. É quanto? 11. Então, o território maior é a China e ele tem 11 vezes 10 a quinta quilômetros quadrados a mais do que do Brasil, o território brasileiro, ok? O chinês. Letra D. Calcule aproximadamente a população mundial. Ixi, agora, hein? Onde está falando de mundo aqui? Vamos ver? Sabe aonde está falando de mundo? Está falando de mundo aqui. Lembra que eu falei que é importante a gente colocar, sublinhar as partes importantes? 1 em cada 5 habitantes do planeta é chinês. Ai, 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 só falou essa referência. E falou o que mais em relação a habitantes? Que na China tem quanto? 14 vezes 10, a 8ª potência. E que o Brasil é 5 vezes mais. Se na China a população é 14 vezes 10 a 8ª, e do mundo, do planeta, é 5 vezes mais, basta eu multiplicar isso aqui. Vou deixar meu 10 a 8ª aqui. Por que eu vou deixar ele descansando? Porque aqui, gente, é só uma sequência de zeros. Não vai fazer diferença 5 vezes 0, 0, 0, 0. Vai continuar isso. Mas aqui vai fazer diferença. Ó, 5 vezes 4, 20. Põe o 0, unidade, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. E o vezes 10 a 8ª que fica aqui. Do mesmo jeito. Que número é esse? Vamos decompor isso aqui? 70 e uma sequência de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Vou separar agora as classes. Unidades simples, milhares, milhões. Então, o que eu tenho? Ó? Unidades simples, milhares, milhões. E cheguei nos bilhões. 7 bilhões. De quê? De habitantes. É a população mundial. E isso é o quê? Letra D. Fechou. Escreva os números que aparecem em destaque. Vamos lá? Exercício número 9. Eu preciso escrever os números em destaque. A distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões. Que número que eu posso escrever em forma de potência? Vamos lá? Ponho 15 vezes 10. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7ª potência. Letra A. Letra B. Lê lá na página 12. A distância entre a Terra e a Lua é de 400 mil quilômetros. Como é que eu escrevo isso? 4 vezes 10. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. A 5ª potência. Letra C. O contorno do Sol mede cerca de 2 milhões de quilômetros. 2 milhões de quilômetros. Isso é o quê? 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6ª potência. Fechou. Deixa para vocês agora resolver os exercícios da página 13, que são os exercícios para
de potenciação também. E aí, na próxima aula, a gente entra em radiciação. Eu vou corrigir esse restante e vamos entrar na radiciação. Mas, para aprender radiciação, tem que dominar a potenciação. Tudo bem? Até amanhã. Bye, bye.